agradecer a excelente palestra da Patrícia. E se alguém tem alguma pergunta que queira fazer para a Patrícia? Bono, e o Paraguai, Patrícia? Está feliz com o nosso Haddad? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Tem até notícia que vem do Paraguai que é falsa, tá? Então isso é muito importante a gente deixar claro aqui, né? Então, vocês entenderam o que eu tô falando, né? O Paraguai é o Paraguai, não é o paraíso, tá? Então, tem gente indo para lá em busca de algumas coisas. Mas vamos lembrar que eles têm muitos problemas estruturais que ainda vão ter que se resolver. A economia brasileira é uma economia com muito mais potencial que a economia paraguaia a médio e longo prazo. Se a gente não fizer bobagem, já é grande coisa. Mas tem uma grande chance agora de fazer escolhas esse ano, né? E tentar mudar rumos. Isso também depende da gente. Bem. Antes de encerrar, então, eu gostaria mais uma salva de palmas. E ainda agradecer os nossos patrocinadores, a Unimed, o Sicredi, o DICAP, especialmente a FEComércio, né? Que todos os anos cede a nossa economista-chefe aqui, trabalhando com os café da manhã. E agora vamos entregar um mimo, então, para a Patrícia. Adoro essa parte. É o seguinte, 4 é 7, 28. Já foram 20. 20. O Irã tem muito menos força que os Estados Unidos. Mas eles também têm, às vezes, uma ideologia por trás deles que carrega eles para umas decisões kamikaze que a gente não sabe até onde vai. Vocês entendem isso? Então, o que eu quero deixar claro para vocês? Estamos diante de uma grande incerteza. De uma incerteza que joga a inflação para cima no curto prazo, no mundo, mas que torna o custo energético mais alto e, portanto, atrapalha o crescimento. O mundo inteiro estava ensaiando para baixar a taxa de juros. Começou a parar e dizer, epa, não sei se é a melhor coisa a fazer. Por quê? Porque se a inflação crescer por essa via, eu tenho que segurar as outras vias. Bagunçou de novo tudo. E atenção, olha aí, nós botamos mais uma guerra na mesa. Porque a gente tem enfiado naquela guerra que foi o Putin que pariu, lembra disso? Né? Que não acabou ainda! Não acabou ainda! Então, os conflitos geopolíticos estão na essência disso, tá? Estão na essência disso. Então, vocês têm uma ideia, tá? Vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Nos Estados Unidos, o diesel, na bomba, já subiu 37%. Lá eles não têm o anteparo da Petrobras, como a gente tem aqui, tá certo? Só que o anteparo da Petrobras aqui ele tem que ser bem calibrado. Por quê? Cerca de 30% do diesel que entra no Brasil, ele é importado, tá bom? E nem todo diesel que é importado diretamente pela Petrobras. Tem as importadoras também, particulares, tá? Se a Petrobras cobra um preço muito baixo em relação ao preço de mercado, os importadores dizem o seguinte, para que eu vou importar uma coisa que eu não vou conseguir vender porque o meu preço é infinitamente mais alto? O que eles fazem? Eles param de importar. E aí eles geram a escassez. Quando eles geram a escassez, eles geram um problema que pressiona os preços. Então a gente está num brete. Está num brete. Então o que a gente tem que fazer? Tem que botar nas nossas orações, tá certo? Ok? Pela paz do mundo. A gente tem que brincar com o negócio de ser Miss Brasil, sabe quando tem Miss? A mim sempre fala, o que tu quer? A paz do mundo. A paz do mundo é por causa da questão da prosperidade, gente. Só tem prosperidade quem tem paz, não adianta. E isso está na essência de todo o resto. Por mais que a Petrobras faça, é maquiagem. É maquiagem. E mais que isso, por mais que não mexa nos combustíveis, a gente precisa da importação deles. Se faltar no mundo, chega aqui. Lembra que a história que o pessoal fala? Tu prefere o quê? Estrada pedalejada ou não tem estrada? Existe estrada cara, existe não tem estrada, não tem estrada que não anda. Se a gente tiver um conflito, a gente não tem o combustível. É esse o problema, tá certo? Então,
Então, isso é uma coisa latente que vai pressionar, inclusive, principalmente, né, a inflação no mundo e a trajetória de juros. E aqui não vai ser diferente. A gente tem a política comercial americana ainda sendo muito relevante, né, como um risco. Vamos lembrar que, ano passado, a coisa mais importante deteriorando a atividade econômica mundial eram as tarifas do Trump. Agora, no início do ano, a Suprema Corte Americana disse que uma grande parte daquelas tarifas elas eram inconstitucionais, elas não podiam ser feitas, né? Mas aí arranjou outros instrumentos para aplicar tarifas não tão altas, não tão duradouras como as anteriores, mas ainda assim relevantes. Agora, olha o que eu vou dizer vocês aqui rapidinho, tá? Ok? Tá. Pensa que tu tem uma doença muito grave e daqui a pouco tu quebra a perna. Fechou isso? Fechou? Tem uma doença muito grave, tu quebra a perna. Ok? Tu entende que quebrar a perna é uma coisa ruim? E só que se tu tá com uma doença grave, a doença grave ainda é pior. Fechou? Quando as pessoas perguntam assim, Patrícia, melhorou a questão tarifária. Não, só ficou menos pior. Tá certo? E ela diminuiu a relevância em termos de coisas ruins do cenário, porque uma coisa ainda pior entrou, que é a questão dos conflitos. Então, essas duas coisas aqui são muito complicadas e elas vão continuar atrapalhando a economia como um todo. Vamos lembrar, tá? A política comercial americana, ela tem um foco principal num país. Que país? A China. O foco principal é a China. A China tinha dos Estados Unidos o seu maior mercado. Tá certo? Como ela não consegue entrar nesse maior mercado, para onde vocês acham que ela manda os produtos dela? Para o resto do mundo. Entenderam? Então, a China vai resolver o problema dela, começa a criar problema para todo mundo. Atenção, ano passado, as exportações chinesas aumentaram. O que significa isso? Que os outros países do mundo absorveram mais produtos chineses. Então, essa política comercial americana, ela afeta a gente às vezes duas vezes, tá? Afeta a gente evitando que a gente venda e fazendo muitas vezes produtos comecem a invadir os nossos mercados. A gente tem a questão do endividamento soberano, também uma coisa muito grave, né? A gente está vendo os países com níveis de dívidas muito grandes e vamos lembrar sempre, né? Toda vez que países estão muito endividados, isso limita a capacidade deles fiscal de tomar decisões, de botar dinheiro na economia para ativar, de fazer política tributária para baixar, por exemplo, alguns tributos relevantes para mexer com alguns mercados. Então, isso é um problemão. E tem uma coisa que pouca gente está falando, mas eu vou falar porque vai que eu acerto, vocês vão lembrar de mim, né? Porque, olha só, tem uma coisa que está todo mundo dando uma suspeitada aí, né? É o seguinte, você já ouviu falar em IA? Hein? Na inteligência artificial? Sim ou não? Sim, né? Todo mundo está interessado em inteligência artificial. Todo mundo está interessado em inteligência artificial. Eu não sei se eu já contei para vocês, né? Se eu não contei, eu vou contar aqui. Eu, infelizmente, tive na minha vida que vivenciar 2 vezes câncer. Eu tive câncer 2 vezes. Tive um com 36 anos, tive um outro com 40 anos. E aí, toda vez que eu vou fazer meus exames, né? Eu pergunto para meus médicos, e aí? Já começaram a usar IA? Dá uma olhada assim, ver se não acha nada, né? Então tá procurando, né? Aí você não está usando muita coisa assim. Não, na parte de radiologia, não está fazendo leitura de uma. Muita coisa. Assim. Aí eu falei pra minha filha assim, e aí, tá, como é que tá aí? Mãe, tem cada dancinha legal que tá vindo. Tem cada coisa bacana, cada joguinho, cada bacana. Tá muito legal. Então, assim, ó, o que acontece? A gente, como sociedade, né, como mundo, começou a botar muito dinheiro na IA, porque a IA prometeu o quê? A cura do câncer, né? O aumento da produtividade. Ela fez várias promessas. E essas promessas fizeram que todo mundo pudesse fazer o quê? Investir dinheiro lá. Nos Estados Unidos, os caras estão gastando, investindo, né? Porque estão acreditando que essa indústria vai ser capaz de gerar um grande ganho de rentabilidade para a economia, de produtividade para aquela economia, tá certo? A questão é, e se fica só na dancinha, hein? E se fica só na dancinha? E se todas as promessas não se efetivarem? E se eles chegarem à conclusão de que todos esses parques tecnológicos estão sendo feitos para a IA, especialmente na economia americana lá, depreciam muito mais rápido do que eles estão calculando nos balanços? Se mostra uma bolha. Explode. E aí? Isso é um risco. Isso é um risco. Tá certo?
Porque se isso acontece, um caos financeiro se instala. Isso é uma hipótese. Mas se for verdade, vocês vão lembrar para mim. Certo? Ok? Vocês vão lembrar de mim. Então vamos lá. Vamos falar disso aqui também. Uma coisa bem interessante, né? Nessa questão relacionada a esse momento que a gente está vivendo no mundo, desse mundo diferente, né? É que a gente está vendo o dólar ficar mais fraco em relação a outras moedas do mundo. Agora, o dólar deu uma fortificada porque a crise lá no Oriente Médio aumenta a aversão ao risco e as pessoas correm para moedas que são, de novo, né, mais fortes. Em compensação, toda aquela confusão gerada pela política comercial americana, a própria entrada para a guerra, os gastos públicos em demasia nos Estados Unidos em termos de desequilíbrio fiscal, estão questionando a credibilidade, a sustentabilidade a médio e longo prazo da economia americana. O que a gente viu? A gente viu necessariamente o dólar perdendo valor em relação a todas as moedas do mundo. Então, aquele momento que a gente viu lá o real, né, que passou de 6,20 para 5,50, não é o real ficando mais bonito, tá? O que está acontecendo é, em grande parte, o dólar ficando mais feio, o dólar ficando mais caro. E isso é um cenário desse nosso tempo. Bom, e o Brasil? O que eu quero que vocês saiam daqui, na cabeça de vocês, é que nós estamos desacelerando. Isso é inquestionável. Estamos desacelerando. De novo, desacelerar não significa ter crescimento negativo, diminuir, não é isso. Aí nós estamos crescendo menos. A gente está crescendo menos, a gente está crescendo menos, a gente está crescendo menos. O que vocês, como empresários, têm que ter na cabecinha de vocês quando a gente fala que a gente está crescendo menos? Quando a gente cresce menos, todo mundo disputa o mesmo mercado. Porque o que surge a mais é pouco. Então, se você quiser crescer, você tem que crescer em cima do espaço que é ocupado por outro. E aí é muito importante, tá? A gente tem que entender quem é o nosso concorrente. Quem é o nosso concorrente? É nosso concorrente todo mundo que disputa duas coisas: orçamento e atenção. Fechou? Vou repetir. Quem é nosso concorrente? Quem disputa orçamento e atenção. Então, quem acha que tem loja de roupa e acha que só compete com loja de roupa, está enganado. Compete, olha, eu vou dizer a vocês, compete com a alimentação do supermercado, compete com combustível na bomba, compete com a energia elétrica, compete com as bets, tá certo? Compete com as bets. E a mesma coisa é a questão da atenção. Quem tem mais a tua atenção, quem tem mais, te dá mais audiência, te dá mais potencial de consumo. Se tu não tem atenção de ninguém, a tua tendência é ter menos consumo. Então, no ambiente de desaceleração, tem que prestar mais atenção nisso. Então, vamos lá. Adoro esse gráfico, né? Todo ano que eu venho aqui eu mostro para vocês, né? Que é a história do Brasil contada numa imagem. Ó, vamos lá. Nós temos aqui o primeiro trimestre de 2010 até o último trimestre de 2025, que é o último dado que a gente tem, tá? Vamos lembrar. O que a economia brasileira está fazendo? O leve de fazer é crescendo até lá 2014, quando de repente entra no Vale das Trevas, né? Ok? Ó. Isso aqui, ó, 2015 e 2016. A gente lá, sim, diminui o PIB. São 2 anos consecutivos de queda. E atenção, é sempre bom lembrar isso. Não tinha pandemia, não tinha guerra. O que tinha? Deixo para vocês, tá certo? Deixo para vocês. Tem 5 letras, né? Ok, ó. Tem 5 letras, tá? Então aqui, ó, a gente, ó, tem 2 anos consecutivos de queda. Olha como a gente cai rápido, tá vendo? A gente cai muito rápido. 15, 16, a gente cai muito rápido. Cai por causa da gente. De escolhas que a gente faz. Ou de coisas que a gente não faz. Nesse período. Tá certo? Nesse período. Aí depois a gente passa um processo de recuperação. Nota que a gente entra num processo de recuperação em 2017, 2018, tá lá subindo em 2019. Olha só. A gente já passou 2017, 2018, tá começando 2019, e a gente não tinha chegado nem na metade do caminho aqui, ó. Do que a gente tinha perdido. Tá certo?
Toda vez que a gente anda para trás, sabe quando a gente está jogando o jogo de tabuleiro? Pior coisa que pode acontecer, o que é? Recue 3 casas. Lembra disso? Ok? Porque na próxima, tu não tem que só andar pra frente, tu tem que recuperar aquilo que tu perdeu. Aí vem isso aqui, né? Vocês sabem o que é isso aqui, né? O que é isso aqui? A pandemia, eu sempre te digo, né? Tu vai lembrar sempre daquela foto do Instagram que tu botou, né? Vem 2020, né? Vem e atropela, não é verdade, né? Vem, te atropela e tu faz o quê? Ó, consegue se recuperar. Mas atenção, ó. Quando a gente volta muito rápido. Mas a gente não volta do mesmo jeito. Tem gente que melhorou muito. Tem gente que se reergueu de uma maneira fantástica. Todo mundo que trabalha com comunicações, por exemplo, o negócio foi espetacular para a parte de comunicações. Mas em compensação, vamos pensar no turismo. Quanto tempo levou para se arrumar? Vamos pensar aí no varejo, olha, eu vou dizer vocês, no varejo de vestuário. Cara, um ano todo mundo usando só pijama, ok? Não, e aí, quando não usava, e outra coisa, vamos lá, né? Mulher já tem casa, um tédio, daqui a pouco olha ali, Shein. Aquele dedinho nervoso, né? Aquele dedinho nervoso. Cara, eles entraram, isso bagunçou muito os mercados, tá? Então, a economia como um todo volta, mas ela não volta do mesmo jeito. E depois a gente começa a entrar numa vibe diferente do resto do mundo, tá? O resto do mundo, ele desacelerou depois da pandemia. A gente acelerou depois da pandemia. Nós crescemos a uma taxa bem maior aqui, ó, do que a gente crescia antes. A pergunta é, uai, por quê? Em grande parte, é porque aqui, 2017, 2018, 2019, a gente faz reformas. A gente faz a reforma trabalhista, a gente faz a lei dos distratos, a gente faz a lei do saneamento, a gente faz a lei das estatais. Olha que tem coisa que estão desfazendo, né? Estão desfazendo a reforma trabalhista, já desfizeram parte da lei das estatais, a gente faz o Banco Central ser independente. Todas essas coisas tornam a gente mais resiliente. E a gente passa a crescer mais. Mas vocês estão vendo que lá em cima, ele já está ficando de lado? Sim ou não? Estão vendo aqui? Sim. Sabe o que aconteceu no passado? Chutem quanto a gente cresceu no segundo semestre. Rosca. A gente cresceu lá. Bolinha. A gente cresceu 0, tá? A gente não conseguiu crescer absolutamente nada. Aí alguém vai dizer, não é bem verdade, Patrícia, que a gente cresceu 0,1 no trimestre, é verdade? Então tá bom. Se fosse um centímetro da minha cintura, eu ia cobrar isso também, né? Então tá bom, ó. Então, ó, a gente passa a estabilizar. Então, olha o que a gente faz. A gente sai de 13,4 em 2024, vai para 2,13 em 2025 e a previsão é crescer 1,8 em 2026. Estamos diminuindo o ritmo, né? Estamos diminuindo o ritmo. Então, gente, está claro aqui um processo de desaceleração. É evidente o processo de desaceleração. Se a gente for olhar, né, basicamente em 2026, esse 1,26, 1,8, né? Essa desaceleração que a gente tem hoje, eu só vou fazer uma vacina aqui, um vacinal aqui, né? O que tem esse ano? Eleições. Tem eleições. Eu vou fazer uma pergunta. Aí você fala, tem eleições. Qual é o governo que quer ter uma economia esmaecida no ano da eleição? Não adianta, gente. O povo vota no bolso. Não adianta. E as pessoas punem aquelas que elas culpam por certos problemas. Tá certo? Então, o governo não vai deixar, ou melhor, ele não vai permitir que essa desaceleração seja tão elevada. Tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente vai olhar aqui para os dados, né, a gente já vê uma série de medidas governamentais para tentar fazer a economia andar. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. O Itaú fez uma conta, tá? Fez uma conta. A conta é a seguinte: sabe esse 1,8 de crescimento? 0,7 ponto de crescimento vem só de medidas do governo. Só de medidas do governo. Ok?
Sabe, às vezes a gente vê uma pessoa que emagreceu, né? Diz, poxa, tu te esforçou ontem, tá monjai. Olha aqui, ó. A gente tá tomando os anabolizantes aqui, tá certo? Ok, ó. Então, assim, ó, tá tendo, estão empurrando o crescimento para frente através de medidas. Isso cobra seu preço. Isso cobra seu preço, tá certo? A questão, vamos falar com vocês, né? É que mesmo com todo esse empurrão, é 1,8 só. E 1,8 já é uma desaceleração. Se vier a crise dos combustíveis, desacelera mais. Se desacelera mais, a fábrica de invenções começa a se abrir. O problema é que no curto prazo dá resultado. O que vem no médio e longo prazo? A conta. No médio e longo prazo vem a conta. Tá certo? Então vamos lá. Uma das coisas que está na essência dessa desaceleração que a gente vive, certamente é a questão da taxa de juros, né? A gente tenta, na taxa de juros, a nossa maior ferramenta para tentar controlar a inflação. Essa taxa de juros aqui, e eu trago esse número aqui desde 2006, não é à toa, tá, Jonas? Eu trago aqui, ó, para mostrar para vocês que a gente vivenciou a maior taxa de juros dos nossos últimos 20 anos. Essa taxa de juros elevada faz com que a atividade produtiva seja, vamos dizer assim, altamente desafiada, né? Vamos lá. Se a taxa de juros básica da economia está 15%, tu tira aí a inflação, isso aí vai dar algo em torno de 11% em termos reais. Eu pergunto a vocês, diante de ganhar 11%, botando dinheiro lá aplicado, e botar dinheiro na produção, que tu corre o risco, né? Tu tem que ter esforço, tu corre as chances de não vender, tu tem um problema com um funcionário, pô, tu te questiona. E mais que isso, se a taxa de juros básica está isso, quanto é que está o crédito das empresas? Então, tudo fica mais caro, a economia começa a andar mais devagar. O que a gente viu, né? A gente viu que as atividades cíclicas da economia, elas representaram, elas mostraram, né, uma forte desaceleração ano passado. Ano passado, eu já falei com vocês, né? Basicamente, por que a gente cresce no primeiro semestre e não cresce no segundo semestre? Porque no primeiro semestre tem a safra. É safra. E eu vou dizer para vocês, no campo, a gente não pensa, a soja não fica pensando muito o que está acontecendo. A soja cresce, acabou, é lá. Então, a gente vê no passado a extrativa mineral no Brasil, a indústria mineral crescendo, que é uma indústria que não é cíclica, e a gente vê muito a agropecuária crescendo, que é uma indústria que não é cíclica, tá? A indústria não é uma atividade que não é cíclica, tá? Então, hoje a gente vê essa taxa de juros com um patamar muito alto, e a gente fica se perguntando o que a gente pode esperar da Selic em 2026. Se essa palestra fosse dada em janeiro, tá certo? Essa vez o Bono me trouxe mais cedo, né? Me trouxe em março, né? Estava me lembrando aqui o Jonas que ano passado eu vim em abril, né? Se ele trouxesse em janeiro, eu falaria diferente com vocês. Eu dizia assim, olha, a gente está esse ano com uma queda lenta e gradual, mas olha o que eu falo para vocês, certamente contínua ao longo do ano. Certamente contínua. Por quê? Porque a gente ficou muito tempo lá, uns 15%, a gente já vê sinais de que as coisas estão se encaminhando com uma inflação menor, a gente não está tendo problema de câmbio pressionando, então a coisa vai andar. Vai ser lento, vai ser gradual, mas vai ser contínuo. Quando a gente tem essa questão da guerra, a gente eleva a incerteza. Pra vocês terem uma ideia, tá? Estava tudo certo nessa última reunião do Copom, de Comitê de Política Monetária, baixar em 0,5 ponto percentual a taxa de juros. O que eles fizeram? Baixaram em 0,25. Olha só, vocês entendem que se a gente baixa 0,25, ao invés de baixar 0,5, a gente fica mais tempo num patamar mais alto? Se a gente fica mais tempo num patamar mais alto, a gente está tornando durante mais tempo mais difícil esse processo de fazer a produção andar. E qual é a questão? Por que faz isso? Por que começa a pensar? Se a inflação aumentar muito via combustíveis, a gente tem que segurar a atividade para conseguir conter a inflação pelo outro lado. E a inflação, né, ela está hoje em 13,81%, essa queda vai ser revertida, vai voltar a aumentar.
esse número que a gente recebeu agora em fevereiro, né? Ele, em grande parte, ele vem porque saiu da base o mês de fevereiro do ano passado, que foi um mês muito forte. Mas a gente vê, de maneira geral, né, que a inflação estava caindo, tá vendo? Ela estava caindo. Ela estava diminuindo, né? Isso vinha de várias coisas, né? Vinha da desaceleração da atividade, porque a economia sofrendo uma política monetária muito apertada, passa a andar mais devagar e, sinto muito, é essa a intenção para tentar diminuir a inflação de fato. A própria trajetória do câmbio, a gente teve um câmbio que se valorizou, e o câmbio se valorizando ajuda a conter a inflação. A gente teve uma inflação global diminuída, as commodities, em geral, estavam com preços mais baixos. O petróleo, gente, ele estava numa trajetória de queda, tá certo? Isso tudo ajudava. E aqui no Brasil, especificamente, a gente tem uma questão dos alimentos. Os alimentos performaram ano passado, né, de uma forma a ajudar muito a inflação. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, tá? A inflação de alimentos no Brasil, nos últimos 12 meses, está em menos 0,11%. Isto é, em um ano, os alimentos praticamente ficaram estáveis. Não mudaram, tá certo? Aí, nessa hora, tem dois momentos de polêmica, quando eu falo. Que a pessoa olha e fala assim, o IBGE está mentindo, né? O IBGE estão manipulando esses dados, Deixa eu contar uma coisa que eu já contei, mas eu vou contar de novo, porque eu acho que é muito boa, assim, de falar essa expressão. A gente mistura, às vezes, preços em alta com preços altos. Vocês sabem isso? Existe uma diferença, um preço em alta e um preço alto. Os alimentos, eles passaram por um processo de alta muito relevante a partir ali da pandemia. Vocês lembram disso? Teve a polêmica do arroz lá, né? Lembra que aumentou muito de preço ao longo da pandemia, né? Eu tenho uma teoria, né, de por que o arroz subiu tanto, né? O arroz subiu tanto porque a gente começou a comer mais em casa, menos em restaurante. Em casa, arroz é o quê? Acompanhamento a tudo, né? Acompanhamento a tudo. Então, no caso, a gente vai fazer arroz, aí era arroz. Lá em casa era arroz e tanto isso aqui, arroz e tanto isso aqui, né? Então, olha só. O que acontece? Se a gente for olhar o preço dos alimentos de 2020 para cá, eles aumentaram quase 60%. É muito, né? Vocês não acham muito? É muito. Só que o que aconteceu? Eu quero dizer para vocês é que nos últimos 12 meses eles meio que pararam nesses 60%. Então, às vezes eles dizem assim, a inflação parou de crescer. Aí as pessoas dizem assim, mas os alimentos não baixaram. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando simplesmente que eles pararam de subir. Eles pararam de subir. Mas a conta do supermercado está pesada. Tá pesada, Betinho. Porque eles subiram ao longo de todo o tempo. Eles subiram ao longo de todo o tempo. Então, quando a gente diz que os alimentos deram uma folga, não quer dizer que eles ficaram baratos. Não ficaram baratos. Aí outra coisa, vamos lá. Os alimentos subiram mais em média do que as outras coisas. Vou fazer uma pergunta para vocês. No orçamento das famílias, qual é a primeira coisa que elas compram? Alimentos. Sobrou menos orçamento para vocês. Se sobrou menos orçamento para vocês, o que vocês têm que fazer? Você tem que fazer outras formas de vender. Você tem que ser mais relevante que outras coisas. Porque o orçamento, que é a primeira coisa que vocês disputam, já começou a ser tomado mais por uma coisa que é indispensável. Os bens industriais, né, com essa questão do alívio do câmbio, também deram uma melhorada, tá? Mas o que está pressionando e continua pressionando muito? A parte dos serviços. Os serviços, sim. Os serviços não deram folga. Os serviços aumentaram ano passado em torno de 6%. Isso é muita coisa. E eu vou perguntar para vocês, o que está por trás dos serviços? Sempre por trás dos serviços está quem? Pessoas. É gente. Tá certo? Gente é sempre uma coisa que está lá atrás pressionando, tá? Quando a gente pensa nos fatores de risco para a inflação, esse ano, sem dúvida, o que é? Petróleo. Petróleo que vai afetar o preço dos combustíveis. Atenção, olha aqui, ó. Tá falando ali com o Jonas, ó. Nós estamos num ano eleitoral.
O governo vai fazer de tudo para tentar evitar que isso aconteça, tá? Isso pode dar duas causas muito ruins. Pode afetar o bolso das pessoas, mas se afetar o bolso de caminhoneiro é pior. Porque caminhoneiro faz o quê? Vai na estrada para o Brasil. E se para o Brasil, a economia para. E se a economia para, a economia vai ter isso lá na urna refletido. Tá certo? O que o governo vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer com que a Petrobras segure até o limite. Vai tentar usar os anteparos que ele pode. O que são os anteparos que ele pode? Um anteparo que ele pode usar, ele já começou a usar. Ele tirou o PIS/COFINS do diesel. Se tiver que vir para gasolina, ele pode tirar o PIS/COFINS. Agora ele está falando o quê? Ele está tentando conversar com os governadores para mexer em quem? No ICMS. Só que atenção. Se mexe no ICMS, mexe na receita dos estados. E mexe na receita de quem? Ok? Olha aí. Eu vou dar para vocês. Olha aqui. Conversar com o Jonas aqui. Que tem uma educação responsável, muito responsável, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Anos atrás, eu fiz um trabalho para a prefeitura de Farroupilha, tá? Farroupilha, ó, impressionante, assim, se destaca no cenário regional e a gente vê esse trabalho refletido ao longo dos anos, tá? Isso é uma coisa muito interessante para vocês como sociedade. Mas vamos lembrar, ninguém gosta de pagar tributo. Mas tributo financia um monte de coisa. Se a gente diminui receita de um lado, a gente tem que entender que nem sempre se consegue cortar gastos do outro. O maior gasto lá que o Jonas tem é folha. Isso está contratado. Forever and ever. Tá certo? Ok? A receita, no momento, a receita que avança conforme a atividade econômica, né? Dependendo do ISS, do ICMS, ela vai andar mais devagar na economia que está desacelerando. E os custos seguem pressionados, tá certo? Os contratos seguem pressionados aí, né? Isso é um problema. Então, ó, quando a gente vê isso aqui pressionando a inflação, a gente fala da inflação, mas tem um monte de outras coisas envolvidas. A gente tem a questão do clima, né? Sempre a questão do clima podendo afetar a questão das safras. A gente, obviamente, tem a questão do câmbio, por mais que a gente acredite que aqui no Brasil a gente vai ter uma amortização desse fenômeno da desvalorização, porque nós somos exportadores líquidos de petróleo, a gente exporta mais petróleo do que a gente compra petróleo do resto do mundo. Mas atenção, nosso problema está no refino, tá? A gente precisa comprar de fora do refino, porque a gente não consegue refinar aquele petróleo que a gente produz, tá? Ok? E a gente tem sempre a dúvida dos alimentos. Esse ano, vou contar uma coisa para vocês, eu sei que vocês estavam esperando comer picanha, tá certo? Eu sei, é uma expectativa que todo mundo tinha, tá certo? Ok? Mas justamente esse ano ficou mais caro. Por quê? Não tem nem... Não, nem tem culpa disso nessa parte, tá certo? Não, tem que ser honesto, precisa ser honesto. Existe uma coisa chamada de ciclo do boi. E não é que agora o boi vai ficar mais caro? E se o boi fica mais caro, ele fica mais caro. Então fica a dica aí, né? Que a carne vai ficar mais cara aí ao longo desse ano. Então, quando alguém te convidar para o churrasco, vai! Vai! Tá? Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos falar para vocês, né? Quando a gente está falando de serviços, ele está sempre pressionado pelo quê? Está sempre pressionado pela questão da escassez de pessoas, tá? A gente está aqui numa situação de taxa de desemprego de 5,4%. Eu preciso falar uma coisa para vocês que eu vou ter que rir aqui, né? Porque sou muito amiga do Bono, né? Sou muito amiga do Bono. E ontem a gente estava lá na Espaço FM, e aí o Bono estava conversando comigo sobre a questão do debate que teve dos candidatos ao governo do Estado lá no FEComércio, né? O Bono estava indignado, assim, né? Que o Preto tinha dito assim, estão dizendo aí que tem pleno emprego. Um bando de gente não trabalhando. O Bono fica bravo com essa história, né? E eu sempre disse assim, Bono, quando a gente olha a taxa de desemprego, o que a gente está sempre medindo? É que quem quer trabalhar e não consegue. É quem procura emprego e não acha. Aí as pessoas sempre perguntam, e
quem não quer trabalhar? Isso é outro nome. Outro nome. Você não tá falando? Olha a minha aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Ó, se chegar alguém aqui, se o Paulo quiser sentar aqui, as meninas quiserem entrar aqui e sentar, elas têm que olhar as cadeiras que têm vazias no salão. Não adianta dizer assim, na cidade tem um monte de cadeira vazia. Não quero sentar em qualquer lugar, eu quero sentar dentro do salão. A gente hoje tem um contingente muito, mas muito pequeno de gente procurando emprego. Aí eu vou dar uma pergunta a vocês. Vocês precisam empregar alguém? Vocês precisam contratar alguém? O que você tem que fazer? Tirar de outro alguém. O que significa isso? Vai ter que pagar mais? Isso vai pressionar os custos de vocês. Isso acaba gerando o quê? Inflação. Vocês entendem isso? Vocês começam a contratar gente que em condições naturais de temperatura e pressão não seriam contratadas. Tá certo? Tá certo? Às vezes chega um lugar e pensa, o que esse cara tá fazendo aqui? Quando as pessoas respondem com esse som de porta abrindo, né? O que tem? Isso tudo acaba refletido. Tá certo? Mas em compensação, né, a gente está vendo aqui, ó, a gente está no maior patamar de população com rendimento da nossa história recente. Nunca teve tanta gente com rendimento. E atenção, essa aqui é a população ocupada com rendimento. Tem um outro povo que ganha ainda transferências. Tá certo? Então, esse aqui é um povo com rendimento. Tem um contingente muito grande de pessoas com rendimento, né? E a pergunta é, por que a desocupação está tão baixa? Só uma pergunta que eu faço. Agora estou trazendo aqui, né? Olha, a desocupação, ela caiu nos últimos tempos cerca de 6 pontos percentuais. Tem algumas coisas que explicam isso. Primeiro ponto aqui, ó, questões estruturais. Teve a reforma trabalhista. A reforma trabalhista facilitou o processo de contratação. Porque tirou riscos ligados à demissão. Estão destruindo isso, tá certo? Estão destruindo isso. Mas, por enquanto, a gente ainda tem esses efeitos. Segunda coisa importante, olha a minha aqui, isso a gente já falou aqui, já vim aqui, já contei isso para vocês. Está nascendo cada vez menos gente. Quem é que foi, quem historicamente é a figura do desempregado? É o jovem. Se tu tem menos jovens, tu tem menos gente que procura emprego. E atenção, se dentro das famílias tem menos crianças, essas crianças, esses jovens se tornam mais relevantes. Os pais tentam deixar eles mais tempo estudando, atrasando mais a entrada deles no mercado de trabalho. E aí tem uma outra coisa, olha aqui, ó, vem cá. Aqui em Farroupilha tem Uber? Sim. Sim ou não? Sim. Tem, né? Tu entende que há 15 anos atrás, quando um cara perdia o emprego, o que ele fazia? Ele procurava um novo emprego. O que ele faz hoje? Ele perde o emprego num dia, no outro dia ele faz o seguinte, ele olha lá na Localiza, quanto custa para alugar um carro, ele vê se a carteira de motorista dele está em dia e ele se cadastra numa plataforma. E no outro dia ele passa a fazer o quê? A rodar. Ele não é mais um desempregado. Ele é uma pessoa ocupada. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se a vida inteira a gente chamou taxista de trabalhador, esse cara, o que ele é? Ele é um trabalhador. Ele está trabalhando, ele está levando a renda dele para casa. Então, isso é uma outra oportunidade, uma outra possibilidade que não existia no passado. Outra questão importante é que a gente cresceu acima do potencial nesses últimos anos. Esses anos que a gente veio crescendo, a gente cresceu acima da nossa capacidade e muito vinculada, tá certo? E muito vinculada a essa questão de ter setores que são altamente empregadores de pessoas. A outra coisa é que as transferências de renda tiraram gente do lugar de trabalho. E se trabalhador, ou melhor, se desempregado é quem procura trabalho e não acha, se eu tenho menos gente procurando trabalho, eu tenho menos desempregados. Fechou? Então essas coisas explicam pra gente por que o desemprego baixou, tá? A gente, ano passado, gerou 1.300.000 empregos no Brasil.
Esse ano a gente provavelmente vai gerar algo em torno da metade disso, tá? Isso não é necessariamente um problema, porque já está faltando mão de obra, tá certo? Mas a gente tem um ritmo de crescimento menor, então a gente coloca menos gente nova, cria menos potencial novo de consumo, tá? Mas a massa real de salários está crescendo e a gente vai continuar vendo no consumo das famílias o grande motor do crescimento, tá? O que é o grande problema que a gente tem hoje? Endividamento. O endividamento das famílias está muito alto. Mais relevante que o endividamento, propriamente dito, é o comprometimento da renda com as dívidas. As famílias estão gastando hoje em torno de 30% da sua renda mensal pagando dívidas. Aí eu te vou dar uma pergunta pra vocês. Você gasta 30% pagando coisas que tu já comprou. Tem que gastar em alimentos. O combustível está ficando mais caro. Vocês entendem que fica menos? Vocês entendem que tem as bets ali fazendo com carga gastar cada vez mais para outras coisas? Vocês entendem que essas coisas todas começam a embretar as possibilidades de consumo? Então, ó, mesmo tendo mais gente ganhando mais, isso é limitador. Então, deixa eu dizer para vocês, eu vou falar entusiasticamente. Vocês precisam fazer algo por vocês. Vocês precisam olhar para elas e falar assim, como é que eu posso fazer algo que seja diferente? Porque eu tenho que competir com outras coisas. Não existe uma bala de prata. Eu vou ter que pensar no meu negócio, o que eu posso fazer para eu atrair mais atenção do meu consumidor e eu conseguir capturar uma parte desse orçamento desse consumidor. A gente vai continuar convivendo com taxas de juros muito elevadas enquanto a gente tiver ainda desequilíbrio fiscal relevante. Nos últimos anos, a gente teve a nossa dívida pública crescendo em mais de 7 pontos percentuais. E atenção, a estimativa é crescer mais e mais. Isso tudo vai tornando, né, a nossa economia arriscada. E quem pega e apresenta risco tem que pagar uma taxa de juros mais alta, né? Isso aqui é um gráfico que eu queria que vocês tirassem foto. Esse gráfico aqui é o gráfico que vai mexer com todas as decisões políticas, de política econômica no Brasil a partir de agora. Deixa eu fazer uma provocação para vocês aqui. Vocês entendem que quando a gente tem uma disputa eleitoral entre um candidato que representa o governo e o outro, grande parte do resultado dessa eleição vem do fato das pessoas aprovarem ou não aprovarem o governo que está? Vocês entendem que muitas vezes não é o outro que ganha, mas é que quem está ali é que perde? Vocês entendem isso? Então deixa eu contar uma coisa para vocês baseada em fatos reais. Desde o período da redemocratização brasileira, tá certo? A partir ali do Fernando Henrique, tá? Vamos nem botar o colo, vamos pegar do Fernando Henrique, tá certo? Nunca um governante conseguiu se reeleger ou eleger seu sucessor se a sua desaprovação supera a sua aprovação. Vou repetir. Desde o Fernando Henrique, tá certo? 7 meses do pleito, aqui ó, 7 meses do pleito. Tá? Nunca um governante conseguiu se reeleger ou eleger o seu sucessor se ele tivesse mais desaprovação do que aprovação. O que vocês estão vendo ali? Mais desaprovação do que aprovação. Então, olhem aqui. As pessoas olham, e agora? E agora que vai se fazer de tudo para tentar reverter isso. Vai se fazer de tudo para reverter isso. Tudo. Lembra que a história da desaceleração?
Isso aqui é mais um motivo para tentar evitar que se desacelere mais. Vocês entenderam por que está todo mundo nervoso em Brasília com o conflito? Se tem alguém que reza pela paz, é o Lula. Tá certo? É o Lula. Certamente. Reza pela paz. Porque isso aqui vai ser basicamente toda a dinâmica da política econômica. A política econômica vai ser pautada pela questão da popularidade. E aí, né, gente, como o dinheiro está raso, né, não tem muito, pautas de apelo popular que tentem não mexer no bolso do governo vão ganhar muita corda. O que vocês acham que é uma delas? O 6 por 1. O 6 por 1. Entre as medidas que estão lá no governo, né, lá no Congresso é discutida, a que mais avança é essa aqui, ó. Made in Rio Grande do Sul, tá? Que medo. Paulo Paim. Uma ideia super boa, olha só. Reduz progressivamente a jornada de 44 horas para 40 no primeiro ano e depois 1 hora por ano até garantir 36 horas. Porque as pessoas vão ter mais tempo livre, vão ser mais felizes, mantendo salários, né? E aí, o conto de fadas está feito, né? Okay? Também elimina a 6 por 1, porque tu garante 2 dias consecutivos de descanso. Então, vocês entenderam, né? A gente baixa de 44 para 40, depois 1 ano uma hora por ano, até chegar em 36. E trabalha por 5 por 2, sem mexer em salário. Tá certo? Facinho, né? Assim. Essa aqui é que está mais andando. Se vocês me perguntarem, Patrícia, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que isso vai ser falado e o que a gente está andando mesmo é para ir para as 40 horas. Tá certo? Eu acho que a gente está indo para as 40 horas. Eu acho que a discussão política vai levar a gente para as 40 horas. Se vocês me perguntarem, vai acabar 6 por 1? Não sei, acho que não. Mas se eu pudesse botar minhas fichinhas em alguma coisa, eu botaria sair de 44 para 40 horas. Vou dizer a vocês, o governo vai se esforçar muito para tentar avançar nisso, tá? Porque isso mexe com o quê? Com popularidade. E popularidade mexe com a aprovação de governo. E a aprovação de governo vira voto. Tá bem? Tá certo? Então, vamos fazer um recordário de ver aqui, porque eu sei que vocês estão tendo que ir para as lojas de vocês trabalhar. Olha aqui, rapidão. Economia desacelerando esse ano. 1,8 mais 1. Aqui, taxa de juros indo provavelmente lá para os 12,25. Inflação mais pressionada hoje que a gente tinha um pouquinho de tempo atrás em virtude dessa questão dos combustíveis aí, mas muita incerteza. Gente, vamos terminar aqui falando bem highlight, tá? Sobre decisões empresariais, sobre coisas que dependem de nós, tá? Eu não vou ensinar aqui o padre a rezar a missa, tá? Mas eu vou falar de algumas coisas que eu queria que vocês pensassem. Dessa vez eu não vou repetir coisas que eu falei outras vezes. Então, quem já me ouviu outras vezes, tem outras dicas, né? Cada ano tem mais dicas, né? Ok? Então, vamos ver o que eu vou trazer hoje aqui. A primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês é essa questão de que tempo para gestão é tempo para geração de resultado. Olha o que eu vou dizer para vocês aqui. A gente tem uma mentalidade ainda de que trabalho é botar a mão na massa. A gente tem essa mentalidade. Então a gente acha que se a gente está numa loja, se a gente não está lá no balcão vendendo, se a gente não está lá dobrando roupa, se a gente não está organizando as coisas, a gente não está trabalhando. Não é verdade isso? A gente tem uma visão mecânica de trabalho. Vocês, quando decidiram empreender, vocês decidiram fazer uma coisa que é mais que isso. Vocês decidiram participar de um processo que vocês têm que organizar o processo produtivo. E essa organização do processo produtivo, ela tem que ser feita por alguém. Ela não vai ser feita sozinha. E deixa eu dizer para vocês, existe coisa que a gente pensa como deve ser feito. E tem coisa que a gente já sabe como fazer. A gente não precisa tentar nós inventarmos agora. Então, deixa eu dizer para vocês, a pequena empresa no Brasil pode ter apoio para organizar o seu processo. E como é que ela faz isso? Ela busca alguém que ajudar ela. É caro? Não é caro. O Sebrae faz isso de uma maneira muito boa.
muito acessível, mas para ti tu tem que ir até lá, e não vai bater na tua porta. E tu tem que estar disposto a fazê-lo, tá certo? Olha para você aqui, como é que a gente cria resultado? A gente pode criar resultado vendendo mais com mais margem. Mas a gente também pode criar resultado gastando menos, cortando custos, se tornando mais eficiente, tá certo? Isso é bem importante. Segunda coisa, a gente tem que fazer gestão de caixa. Eu trabalho com empresas há 22 anos. Aí alguém pergunta, mas você começou com 3 anos. É verdade, que eu comecei cedo, né? É verdade. Ó, então, olha só. Eu digo a vocês com toda a tranquilidade do mundo, tá? Não é empresa que tem prejuízo que fecha. É empresa que não tem fluxo de caixa equilibrado. É fluxo de caixa descalibrado que faz a empresa fechar. Sabe por quê? Porque se o fluxo de caixa é desequilibrado, tu tem que correr lá nas instituições financeiras. E quando tu corre na instituição financeira, como tu não tem tempo, tu tem que pagar o preço. E aí tu sempre acessa os juros que é o mais alto. Porque tu precisa. Tu precisa. Então, atenção aqui. Vamos lá, uma coisa importante. Vocês têm que entender que as vendas de vocês, a maior parte das vendas, tem sazonalidade. Tem sazonalidade. Tem meses de alta e meses de baixa. O que a gente tem que fazer nos meses de alta? A gente tem que criar caixa nos meses de baixa. E uma coisa que também é muito importante aqui, muito, muito importante aqui. Olha só. Aqui, o comércio hoje está um pouco menos que na indústria, tá? Mas eu sempre digo assim, cara, quando tem dinheiro, não transforma todo o teu dinheiro em estoque. Não transforma todo o teu dinheiro, no caso da indústria, em mais máquina, mais equipamento. Quando a gente fala com um produtor rural, em mais terra, em mais... Não é isso. Guarda um pouco de dinheiro. Porque o dinheiro compra qualquer coisa. Vocês estão falando? O dinheiro compra qualquer coisa. Então a gente tem que fazer o quê? Reservas. Cara, olha tudo que já aconteceu na nossa vida. A gente já passou por pandemia, a gente já passou por enchente. Agora tem mais guerra. E tu ainda acha que tu pode ficar sem dinheiro? Sem dinheiro que seja teu, de fácil acesso? Tem que compor reserva, precisa compor reserva. Isso é uma necessidade, tem que ter essa liquidez. Outra coisa importante, tem que usar o quê? Estrategicamente o crédito. Tem várias linhas de crédito. Tem várias formas de usar o crédito. Vai ser uma instituição financeira que te atende. Aliás, lembra de uma coisa muito importante. Juros é um preço. Se juros é um preço, ele não é igual em todos os lugares. Fechou? Mas juros, da mesma forma como a gente não compra um produto só pelo preço, tem outras coisas, a gente também não pode comprar o crédito só pelo preço. O preço é uma variável super importante, mas não é a única. Vai até a instituição financeira que trabalha contigo. Busca a orientação necessária. Vê se não tem alternativas para o teu negócio fora de linhas tradicionais. Muitas vezes aqui no Cindy Lojas tem gente que vem aqui que não é só lojista. É gente que empreende na parte de serviços e às vezes com serviços que são muito inovadores. Tem linhas no BNDES muito interessantes que podem servir para certas finalidades. Pesquise esse tipo de coisa. Se pergunte sobre essas coisas. Questione as instituições financeiras que trabalham com vocês sobre essas coisas. Outra coisa, composição de mix de produtos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é um produto caro? Que não vende. Produto caro é um produto que fica parado no estoque. E eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. O que a loja precisa comprar? O que vende. E o que vende? É o que o cliente gosta, não o que eu gosto, tá certo? Eu tenho uma amiga minha, né, que tinha uma loja que estava fadada a falir, né? Estava fadada a falir, né? Ela sabia assim uma vez, ela disse, ai, Patrícia, eu não sei porque eu insisto aqui, porque o mercado não valoriza o que eu faço. Aí eu olhei e assim, eu não sei porque tu insiste aí. Porque o mercado não valoriza o que tu faz. Não adianta a gente se lamentar. O mercado é uma relação entre ofertantes e demandantes. Muitas vezes a gente tem aquela ideia, né? Dizer, hoje eu acordei com uma ideia que ninguém fez. Olha,
a chance de tu ter tido uma ideia brilhante é bem pequena, tá? É bem pequena. Na maioria das vezes, ninguém faz porque ninguém compra, tá certo? Tem uma coisa que eu tenho usado bastante, que é uma metáfora maravilhosa, né? Eu pergunto pra vocês aqui. Vocês acham que tem gente feia no mundo? Tem feia no mundo? Não tem. Hoje é politicamente correto dizer que não. Mentira, eu conheço um monte, né? Tem gente feia no mundo ou não tem? Tem, vamos falar a verdade, né? Tem gente feia no mundo. A pergunta é, mãe de gente feia, acha gente feia? Não, tem que dar esse valente, tá certo? Aqui, ó, que deixa aquela pessoa bonita, lá sei eu, né? Ok? Agora, aqui, se tem gente feia no mundo e mãe de gente feia não acha gente feia, olha só, vamos ver se vocês vão entender. A gente é pai e mãe de ideias, tá certo? Ninguém acorda de manhã e diz, tive uma ideia horrível. Todo mundo acha a sua ideia maravilhosa, né? Ok? E às vezes a gente tem uma ideia maravilhosa porque a gente vai vender. A gente tem que vender aquilo que o consumidor quer comprar. Eu pergunto pra vocês, vamos lá, vamos ver como é que tá a memória de vocês. Teste Alzheimer aqui, ó. Há uns 6 meses atrás, se eu tivesse uma confeitaria, o que eu tinha que estar vendendo? Morango do amor. Morango do amor. Eu tenho que vender aquilo que o cliente quer. Aí tu olha e diz, mas eu achei que eu tô bagaceira. Não interessa. Não interessa. Uma vez eu cheguei numa loja de uma amiga minha, né? E falei assim, mas meu Deus, fulana, e essas roupas de piriguete aqui no inverno? Não, esse piriguete não sente frio, né? Piriguete não sente frio. Aliás, eu trabalhei tá, nas enchentes, né? Fazendo a parte de roupas, né? Lá no Clube Minha Filha Atleta, né? Impressionante como as piriguetes foram solidárias. Tá? Impressionante! O nível de solidariedade das piriguetes é assim, altíssimo. O que tem de bustier doado, sabe? Micro saia fenomenal. Então, aqui, ó, na composição de kits, tá? O que eu preciso ter? Eu preciso ter um produto que gira muito, mesmo com pouca margem. Porque esse produto vai trazer o consumidor para dentro da tua loja, tá certo? Vai trazer para dentro da tua loja. Mas eu também tenho que ter produto com margem. Eu vou ter que ter produto com margem. E aquele produto com margem, ele tem que ser um produto que tenha um lugar de destaque e seja focado em quem? Aquele consumidor que eu quero alcançar. Lembra, quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Então, eu preciso ter sempre, em toda e qualquer loja, um produto de alta roda, que seja mesmo com margem pequena, mas eu não posso deixar de ter margem em produtos, tá? Produto com margem zero ou margem negativa, tu tem que ser muito paludo para conseguir bancar. Pequeno negócio não tem capacidade de fazer isso, tá? E produto com margem tem que ser produto bem pensado e que tu tenha a capacidade de fato de garantir aquela margem. Lembra, né? A margem não é a gente que diz quanto é que vai botar. A margem é aquilo que o produto e o teu consumidor consegue suportar, tá bem? Vamos lá. Venda ativa. Venda ativa. O que é a venda ativa? Grande parte das compras, ou melhor, das vendas, são realizadas porque o cliente quis comprar. Na venda ativa, a gente precisa promover essa venda. Ok? Promover essa venda. Então, eu deixo uma coisa aqui. Nunca uma venda, ou uma tentativa de venda, ou melhor, uma compra, uma tentativa de compra, pode terminar num ponto final depois da seguinte frase. Não, esse a gente não tem. A gente tem que continuar. Se eu chego numa loja e digo assim, tu tem Scarpan salto 10? Ela olha pra mim e diz, não tem. O que eu faço? Eu viro as costas. Mas ela diz pra mim, mas eu tenho sandália, eu tenho sapatilha, eu tenho... Tu oferece alternativas. Isso é uma forma de fazer venda ativa. Tem uma academia, alguém vai lá e quer fazer hidroginástica. Eu queria fazer hidroginástica, não tem vaga. Tu diz, não tem vaga, mas tem uma coisa que não tem nem cheiro de cloro, que é bom, pilates. Entendeu? Tu dá uma alternativa. O vendedor não pode ficar parado na loja. Mas se não ficar parado não quer significar que ele tem que redobrar a roupas. Ele tem que fazer o quê? Vender.
E quando é que ele consegue vender? Quando ele tem cadastro. Quando é que ele vai ter cadastro? Ele vai ter cadastro quando a gente montar o cadastro. E quando a gente desenvolver uma técnica de como acessar esse cliente. Isso tem técnica. A gente pode aprender, a gente pode tentar. Então pode deixar a parte mais cara do negócio, que é o vendedor, parado o tempo todo. Por fim, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que adquirir clientes. Eu tenho que fazer a aquisição de clientes. A pergunta é, como é que eu posso adquirir cliente? Eu posso adquirir cliente de várias formas. Se eu sou uma loja de rua, se eu sou uma loja de shopping, eu posso fazer isso através de uma boa vitrine. A vitrine é algo que chama pessoas. Mas a maior vitrine que nós temos hoje é a vitrine viva das telas do celular. Tem uma vitrine do celular. A gente precisa ter uma estratégia para as redes sociais. A gente precisa ter isso. Aí eu vendo um pouco pelo celular. Mas pode ter certeza, tá? Que aquilo ali tem um ponto de venda. Se tu não aplicar dinheiro, tempo, atenção, estratégia, tu também não vende. Tu precisa adquirir clientes. Adquirir clientes é chamar a atenção para o teu negócio. Tá certo, gente? Ok? Foi um prazer pra mim estar mais uma vez aqui. Então, gente, vamos começar falando aqui um pouquinho sobre o cenário internacional, que a gente vai falar aqui, a gente está diante de um mundo diferente. Eu vou falar para vocês também que no ambiente nacional, a gente tem cada vez mais clareza que nós estamos desacelerando. E, por fim, eu vou falar que tem coisas que dependem de nós e a gente precisa fazer a nossa parte. Então, vamos começar com essa questão desse mundo diferente, tá? Bom, o que a gente está vendo aqui é um mundo que hoje cresce menos do que crescia, por exemplo, lá entre 2000 e 2019. 2000 e 2019 a gente crescia 3,7%. Hoje a gente cresce 3,3%. E a gente está caminhando para crescer ano que vem 3,2%. Atenção, essas previsões são anteriores ao conflito que a gente está vivendo agora. E esse conflito que a gente está vivendo agora é um grande ponto de interrogação para um bando de coisas. Então, olha só, nós já estávamos numa trajetória em que o crescimento continuava relevante no mundo, acima de 3%, mas menor do que a gente tinha anteriormente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai focar nas coisas que são dúvida, tá? O que são os riscos que a gente tem no cenário hoje? O primeiro risco que eu vou mostrar para vocês aqui é o risco mais forte e que está mais visível às nossas vistas, que são essas questões geopolíticas, tá? Deixa eu perguntar para vocês, né? Há um mês e pouco atrás, alguém pensava que eclodiu uma guerra lá no Oriente Médio? Não, eles estavam acordando a respeito sobre as questões nucleares. Era uma conversa para se acertar, quando de repente alguém ataca, alguém revida e o gol está feito, né? Hoje vocês têm uma ideia, né? Essa guerra que começou Israel, Estados Unidos versus Irã, já arrastou mais 14 países para dentro ali, entre lugares que foram afetados. E nós estamos falando de um conflito numa área que é muito produtora e muito escoadora de quê? De petróleo. Por mais que a gente hoje tenha menos dependência de petróleo do que a gente teve no passado, né? Por exemplo, aqui, ó, quem viveu o auge da década de 70 vai lembrar como é que eram os carros da década de 70, né? Os carros na década de 70 saíam queimando combustível loucamente, né? Eu hoje, por exemplo, tenho um carro híbrido. Vocês entendem? A dependência do petróleo diminuiu, mas ela continua ainda muito relevante. E a gente viu o preço do petróleo sair de 60